Evangelho segundo escreveu o evangelista João, capítulo de número 3. Texto que já está projetado aí, no capítulo 3 de João, nos diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu-lhe Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna, porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Quem nele crer não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o mandamento, aliás, esse é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Muito bem, queridos. O texto, ora lido, fala do encontro de Jesus com um homem chamado Nicodemos. Só que este encontro não acontece à luz do dia. Esse encontro, diferente dos outros encontros de Jesus, acontece na calada da noite. Por quê? Este homem chamado Nicodemos foi procurar Jesus. E por que ele foi exatamente na calada da noite? Primeiro eu quero aqui abrir um parênteses para explicar o que era um fariseu. Porque esse homem chamado Nicodemos, o texto diz que ele era um fariseu. Um fariseu nos dias de Jesus era um doutor da lei, alguém que estudava a lei, alguém que era preso àqueles 613 mandamentos que a lei judaica prescrevia. Interessante que aqui a palavra de Deus diz que ele era um príncipe e fazia parte do Sinédrio de Israel, Sinédrio de Jerusalém. O que era o Sinédrio? O Sinédrio era composto por 71 homens que eram doutores da lei, que eram ensinados e ensinadores da lei. Esses 71 homens que compunham o Sinédrio, eles tinham que ter decor
todos os 613 mandamentos da lei judaica de cor e salteado. Eles tinham que saber recitar toda a lei para fazer parte, para compor esse sinédrio, que nos dias de hoje, o sinédrio teria outro nome, seria um nome tipo senado, daí a palavra senado vem de sinédrio. Mas na verdade o sinédrio não era só um órgão, no qual tinha o poder de emitir leis, elaborar leis, mas tinha também, e principalmente, o poder de julgar em Israel. Tanto é que Jesus foi julgado por dois poderes. O poder religioso, através do sinédrio, que era presidido, veio ser presidido tempos depois por Caifás, Anás e outros sumos sacerdotes. E havia também o poder político, cujo governador da Judéia era Pilatos. Então o sinédrio era composto por 71 homens, e esses 71 homens tinham o poder religioso nas suas mãos. Lembrando que o poder religioso nos dias de Jesus tinha poder de condenar as pessoas, julgar as pessoas e até mandar executar as pessoas. Tanto é que Jesus foi julgado e condenado por esse sinédrio. Agora, o que faz um homem que era um dos componentes do sinédrio, que era apegado às leis judaicas, procurar Jesus, que era também visto como um rabi, mas só que era um rabi, um mestre diferente, porque ele não estava ligado aos poderes religiosos daqueles dias, ele não estava conectado ao sistema religioso, era um rabi diferente. Mas o que chamou tanto a atenção de Nicodemos em Jesus? Em primeiro lugar, os milagres que ele operava, a autoridade com que ele ensinava. Esse encontro de Jesus com Nicodemos, apesar de estar logo no início do capítulo de João, capítulo 3, ele aconteceu mais ou menos entre o primeiro e o segundo ano do ministério de Jesus. Nós podemos dividir os 3 anos do ministério de Jesus em 3 partes. Primeiro ano, o ano da sua apresentação ao público. Segundo ano, o ano da sua popularidade. Terceiro ano, o ano da oposição. E esse encontro entre Jesus e Nicodemos acontece exatamente naquela passagem do primeiro ano do ministério de Jesus para o segundo ano. Dizem os teólogos entendidos da Bíblia que Jesus realizou aquela purificação do templo 2 vezes. Uma no início do seu ministério e uma no final, na última semana do seu ministério. Então 2 coisas chamaram a atenção de Nicodemos em Jesus: os milagres que ele operava, porque ele mesmo confessa a Jesus: olha Jesus, eu sei que ninguém pode operar os milagres que tu opera, se não vem de Deus. Então eu vim atrás de ti, para conhecer de perto essa maravilha. Segundo, certamente Nicodemos estava por dentro dessa autoridade com que Jesus havia entrado no templo, derrubado a mesa dos cambistas, feito aquela purificação toda. E eu quero abrir um parênteses para explicar por que Jesus expulsou os vendilhões do templo. Naqueles dias, todo ano, na festa anual da purificação, cada um dos judeus tinham que levar até o templo em Jerusalém um cabrito, um cordeiro, um pombo, uma rolinha, para ser sacrificado, e este animal vinha representar a pessoa e ser o portador, aquele que ia levar todos os pecados da pessoa. Com o tempo a lei foi mudando. Os próprios fariseus, os próprios componentes do sinédrio, eles mudaram a lei. Falaram: olha, agora cada um do povo de Israel, de Judá, não vai trazer mais o seu animal, a sua pombinha, a sua rolinha para ser sacrificado. Vai trazer um dinheiro, esse dinheiro vai ser trocado no templo. Com o dinheiro trocado no templo, pela moeda oficial do templo, vocês vão comprar aqui mesmo o animal para ser sacrificado. Estes eram os cambistas dos dias de Jesus. Por isso a palavra cambista, eles realizavam câmbio, trocavam aquela moeda que o pobre judeu israelita trazia para comprar o seu sacrifício, trocavam por uma moeda de um valor muito maior.
Era a mesma coisa de você pegar hoje um peso argentino, que vale bem pouco, e trocar por dólar. Eu não sei exatamente quanto hoje vale um peso argentino, e quanto o dólar nós sabemos que está em torno de 5,20 por aí. Mas era um preço muito aquém daquele preço da moeda oficial do templo. E detalhe, aqueles rabinos, aqueles componentes do sinédrio estavam se enriquecendo muito com isso. A Bíblia já diz, desde os tempos antigos, que o dinheiro responde por tudo, né? O dinheiro responde pela corrupção do mundo, o dinheiro responde pela violência do mundo, o dinheiro responde por todos os males do mundo. E é verdade. Então aqueles cambistas que faziam parte ali do templo, faziam parte do grupo dos fariseus, faziam parte dos grupos dos sacerdotes, do sinédrio, eles estavam enriquecendo, porque aquela moeda usada no câmbio oficial do templo, era uma moeda que eles detinham. A moeda era deles. Eles tinham um controle sobre aquela moeda. E a moeda que o pobre israelita trazia, era uma moeda de valor fraco e inferior. Outro detalhe, aqueles que trabalhavam no templo, os sacerdotes, os cambistas ali, aquela turma toda de fariseus, eles também eram ricos fazendeiros. Então, eles mesmos vendiam o animal para ser sacrificado, eles mesmos faziam o câmbio, a troca da moeda, tudo isso em favor a eles e em desfavor ao pobre. E Jesus, vendo toda aquela injustiça, ele entra com um chicote, com a zorrague lá no templo, e começa a derrubar a mesa dos cambistas com as moedas, começa ali a espalhar tudo, aqueles que vendiam pombos, aqueles que vendiam animais, começa a fazer o maior alvoroço no templo. Isto começou a atrair o ódio dos fariseus, dos religiosos, dos sacerdotes, dos componentes do sinédrio contra Jesus, atraiu ódio. Mas por incrível que pareça, entre estes que faziam parte do sinédrio, pelo menos 2 alcançaram admiração, tiveram admiração por Jesus. Primeiro Nicodemos e o segundo José de Arimateia, que na ocasião da morte de Jesus, ele pediu o corpo do Senhor Jesus para enterrá-lo, para sepultá-lo. Então, apesar dessa turma toda do sinédrio, esses 71 anciãos começarem a ter ódio do Senhor Jesus, a ponto de quererem matá-lo, planejá-lo matar, 2 homens, um José de Arimateia e outro Nicodemos, tiveram admiração pelo Senhor Jesus, a ponto de Nicodemos ir procurar Jesus na calada da noite, provavelmente de madrugada, para que ninguém o visse. Por quê? Se algum dos outros componentes do sinédrio ouvissem procurando Jesus, iriam censurá-lo, dizer: como você, sendo um dos nossos, um dos componentes do sinédrio, vai procurar esse camarada chamado Jesus, que está provocando o maior alvoroço em Jerusalém, entrou aqui no templo, derrubou a mesa dos cambistas, fez essa bagunça toda, está pregando contra a lei, segundo eles pensaram, e você vai procurá-lo, Nicodemos? Mas Nicodemos vai numa hora que ninguém estava vendo, de madrugada. E aí, quando ele vai ter esse encontro com Jesus, ele diz exatamente essas palavras: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que está fazendo se Deus não estiver com ele. Mas Jesus não se dobra àquela bajulação toda da parte de Nicodemos, aquela rasgação de seda. Ele simplesmente responde fazendo uma outra pergunta, como era costume do Senhor Jesus. Ele sempre respondia uma pergunta fazendo outra pergunta. Era a didática do Senhor Jesus, o mestre por excelência. E nessa, ele pergunta para Nicodemos, ou ele faz uma afirmação bem enfática, dizendo: olha, eu digo uma verdade, Nicodemos, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Olha, Jesus, quando ele toca em alguém, ele toca no ponto nevrálgico da pessoa, ele toca aonde a pessoa precisa ser tocada,
aonde aquela pessoa precisa ser curada. Lembra-se do encontro de Jesus com a mulher samaritana que está no próximo capítulo do Evangelho de João? Ela tinha um vazio na alma dela, que aquilo precisava ser tratado, aquilo precisava ser curado, e Jesus trata exatamente nesse ponto, naquele vazio que aquela mulher sentia na sua alma. Com Zaqueu da mesma forma, com o jovem rico, Jesus sabia do problema do jovem rico, que era o apego às riquezas, e ele vai e toca exatamente no problema central daquele jovem. Agora com Nicodemos, ele toca também no problema central da vida de Nicodemos, que era o quê? O apego àquele sistema religioso do qual ele fazia parte, e que ele, apesar de sentir admiração pelo Senhor Jesus, de gostar das palavras do Senhor Jesus Cristo, ele não estava disposto a desapegar, como nós vamos ver no diálogo, na conversa travada com Nicodemos, com o jovem rico. Jesus falou: olha, para você ter um tesouro no céu, você vai ter que vender tudo que você tem, dar aos pobres, aí você vem e segue-me. O jovem não passou no teste de Jesus. E Nicodemos, Jesus faz uma afirmação enfática, incisiva no problema de Nicodemos, que era tipo a pergunta: Nicodemos, você já nasceu de novo? E para que Nicodemos entendesse aquela palavra como que em códigos, ele fala assim para Nicodemos: olha, Nicodemos, é necessário nascer de novo para entrar no reino de Deus. Porque o reino de Deus não é composto de mandamentos, não é composto de ordenanças, não é um sistema religioso. Não basta eu fazer parte de uma igreja, não basta eu frequentar um local público de cultos, não basta eu ter sido batizado, não basta eu conhecer a Bíblia, não basta eu fazer parte de todo o sistema religioso se eu não nascer de novo. E diga-se de passagem, o novo nascimento não é uma vontade minha. Por exemplo, um bebê, quando ele nasce, ele pede para nascer, ele faz algum esforço para nascer? Não, ele é gerado no ventre materno, através daquela união, daquela relação sexual entre o homem e a mulher, o bebê é gerado. Mas nunca, em momento algum, houve a participação dele querer nascer, houve a participação dele em se esforçar para nascer, porque isso é contrário. Na graça de Deus, todo o nosso esforço próprio, toda a nossa atitude é contrário, não é por obras. Então, queridos, vejamos, se Nicodemos precisava nascer de novo, para fazer parte do reino de Deus, para ser salvo, conosco não é diferente. Veja bem, Nicodemos era um homem religioso. Nicodemos conhecia todos os 613 mandamentos da lei judaica. Nicodemos cumpria à risca os mandamentos de Deus, mas não tinha um novo nascimento, não era nascido de novo, não havia uma transformação na vida dele. E o que vem a ser novo nascimento? Primeiro, para haver novo nascimento, tem que haver o quê? Morte. Morte da velha natureza, para que haja um novo nascimento, para que nós venhamos nascer, não do corpo físico, não da carne, mas pela palavra e pelo Espírito. Nascer da água e do Espírito. Muitos teólogos, eles queimam os miolos, discutem e pensam, mas o que é nascer da água e do Espírito? Veja bem o que Jesus falou para Nicodemos. Olha, Nicodemos, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí Nicodemos perguntou: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Jesus falando das coisas espirituais, Nicodemos entendendo as coisas físicas e materiais. Nicodemos faz uma pergunta meio ingênua:
Olha, mestre, como alguém pode voltar de novo para o ventre da mãe e nascer de novo? Aí Jesus lhe fala censurando, olha, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Alguns teólogos, pregadores, pastores dizem, esse nascer da água é quando a pessoa se batiza. Ali ela está nascendo da água. Essa não é a interpretação correta. O nascer da água aqui é nascer da palavra. Ou seja, um dia eu ouvi a palavra, essa palavra me tocou, essa palavra promoveu na minha vida uma mudança, e essa mudança que a palavra promoveu na minha vida foi por obra e ação do Espírito Santo. Isso é o nascer de novo, nascer pela água, é nascer pela palavra, é a palavra que promove na nossa vida um desejo de mudança, porque ela é como um espelho. Nós, quando lemos a palavra, nós contemplamos a nós mesmos, nós vimos as nossas falhas, os nossos defeitos, as nossas imperfeições de caráter, e a partir daí nós temos um desejo de mudança. Isso é operado pelo Espírito Santo na nossa vida. Por isso, a importância de estarmos continuamente em contato com a palavra de Deus. Como foi falado nesta manhã pelo evangelista Luciano, ele falou da necessidade de estarmos continuamente meditando na palavra, para que esta palavra mostre na nossa vida nossas falhas, nossos defeitos, imperfeições, impurezas. E aí nós venhamos ter esse desejo de mudança e o Espírito Santo venha operar em nós essa mudança. Então isto é o nascer da água e do Espírito, o novo nascimento, sem o qual ninguém pode fazer parte do reino de Deus. Porque quando a palavra opera em mim, um desejo de mudar, uma transformação, que é o Espírito Santo quem age, eu sou mudado, eu sou transformado. E aí ocorre essa mudança de vida. É uma mudança tão radical que por isso é chamada novo nascimento. É como se eu fosse agora uma outra pessoa totalmente diferente daquela antes do encontro regenerador com a palavra. Você percebe na sua vida uma mudança, um ACDC, um antes de Cristo, um depois de Cristo? Percebe ou não? Houve essa mudança na tua vida? Você lembra como você era antes? Você olha como você é hoje? Houve mudança? Houve. Parabéns, você nasceu de novo. Você nasceu da água e do Espírito. Você é uma nova criatura. E como diz a primeira carta aos Coríntios 5,17, eis que as coisas antigas se passaram e tudo se fez novo. Mudança no caráter, mudança na atitude, mudança na forma de ser, na forma de agir, mudança na forma de pensar, mudança na forma de falar, mudança de conduzir os negócios, mudança nos relacionamentos em família, mudança em relacionamento com o próximo, mudança em tudo. E detalhe, essa transformação nossa ainda não está completa. Eu, apesar de ter iniciado essa nova caminhada, há quase 40 anos, ainda sou uma pessoa cheia de falhas. Eu cada dia estou mudando, cada dia venho sendo transformado, durante esses 40 anos. Eu posso dizer que hoje, eu sou melhor do que eu fui ontem, e amanhã com certeza eu serei melhor do que hoje, mas não está completa em mim essa obra. Conforme a palavra mesmo diz, aquele que começou em nós a boa obra, há de aperfeiçoá-la até o dia final. E essa transformação vai acontecendo pela palavra.
pela palavra. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, disse Jesus. Paulo fala no lavar regenerador da palavra de Deus. Pedro também ele fala da regeneração de uma semente corruptível para uma incorruptível através da palavra de Deus. Então isso é nascer de novo. É nascimento pela palavra, da água e do Espírito. E Nicodemos precisava experimentar. Nicodemos, apesar de ser um homem religioso, doutor da lei, um dos 71 componentes do Sinédrio, príncipe em Israel, autoridade religiosa, autoridade judiciária, ele não tinha um novo nascimento. E também não estava disposto a abdicar, se desligar de todo aquele sistema religioso para seguir o Mestre. Isso mostra a nossa vida, queridos, que para seguirmos a Jesus, temos que renunciar ao antigo sistema de vida, renunciar aos antigos valores, renunciar a tudo que não condiz com o Evangelho e abraçar essa nova vida. Decisão, escolha. E nesse estreito caminho não passa bagagem muito grande. E a bagagem religiosa, venhamos confiar, é muito grande. Carregar todos aqueles 613 mandamentos. Fazer todo aquele esforço para decorar, para cumprir. Tem mais, queridos. Nada disso resolve diante dos nossos impulsos da carne. Não adianta. Diante dos impulsos fortes que nós temos na nossa carne, sistema religioso nenhum resolve. Olha o que disse Paulo aos Colossenses. Queridos, a carta de Paulo aos Colossenses, eu estava reparando ali agora há pouco, já tinha reparado, mas quando eu fui reforçar aqui um texto para a mensagem, olha só o que Paulo fala. Depois vocês leem a carta de Paulo aos Colossenses na íntegra, vocês veem que todo sistema religioso tentar nos apegar à lei, tentar fazer um esforço para vivermos corretamente, não adianta, não adianta. Sabe aquilo que eu digo sempre aqui, a respeito de proibição? Se eu falar para vocês, olha, a partir de hoje, todo mundo está proibido de pensar num jacaré cor-de-rosa. O que vocês pensaram agora? No jacaré cor-de-rosa. Você estava pensando no jacaré cor-de-rosa? Não, só porque eu falei que é proibido. Vocês pensaram. É mais ou menos assim que a lei age. A lei fala, olha, é proibido isso. Aí o nosso ser começa a questionar, mas por que é proibido? Se é tão bom, se é tão agradável, se é tão gostoso. Lembra aquela velha música de Roberto Carlos? Porque tudo que eu gosto é imoral, é ilegal ou engorda. As comidas mais gostosas são as que engordam. As mais nutritivas, menos calóricas, são as de sabor inferior, não é mesmo? A gente vive, queridos, numa prova. É prova. Muitas das coisas que você gostaria de fazer, ou de ser, é ilegal, é imoral. E aí? Diante disso, nós temos as nossas escolhas, as nossas decisões. E cada escolha, decisão que nós fazemos na vida é uma prova, para ver se nós estamos realmente dispostos a renunciarmos, tomarmos a nossa cruz e seguir a Jesus, porque o caminho é estreito demais, não passa muita bagagem. E quando a gente tenta esse aperfeiçoamento, esse aprimoramento através da lei, através do cumprimento cego às leis, a coisa parece que piora. Quando eu ponho na minha cabeça, não posso fazer isso, porque a lei não me permite, a lei não me dá esse direito.
a lei dos homens, a lei de Deus. Eu não posso, aí eu fico naquele dilema. Quanto mais eu fico naquela luta, mais eu vou sendo instigado pela tentação. É o que Paulo fala aqui, olha. Versículo 20 de Colossenses 2, olha o que diz, olha que interessante. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares desse mundo, por quê? Como se ainda pertencesse a Ele, vocês se submetem a regras. Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas são destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Olha, queridos, a carne é braba, a nossa carne é braba, ô bichinha terrível que é a nossa carne, não é? É ou não é? É só eu que tenho problema com a carne ou você também tem? Tem? É braba mesmo? Coisinha ruim que é a nossa carne, né? Deseja coisas más, fala coisas más, pensa coisas más, olha coisas más. A carne é braba, queridos. E aqui Paulo está dizendo que ela é assim. Nós vamos ter que carregar essa carne, esse corpo mortal, até o fim da nossa existência aqui na terra. E contra esses impulsos que a gente tem da carne, não adianta mandamentos, não adianta regrinhas, tipo, não faça isso, não toque, não prove, não manuseie. Não adianta, não funciona. Tenta, na hora que você está aqui, ali naquela luta contra a carne, contra a tentação, fala, não toque, não manuseie, não pode, não faça. Quanto mais você fala, não pode, não toque, não manuseie, não faça, mais você é instigado a fazer. Aí chega uma hora que você não resiste, dane-se, perdido por pouco, perdido por muito. Aí você se lança, se entrega ao pecado. Por isso que Paulo fala, a religiosidade é vã, diante dos impulsos da carne. O cumprimento às regras, a tentativa de obediência é vã, diante dos impulsos. Você acha que a pessoa que comete um assassinato, ela não sabe que aquilo é errado, ela não sabe que aquilo é crime, ela não sabe que aquilo é pecado, ela não sabe que não pode fazer, e por que ela faz? Porque ela é dominada pelos impulsos da carne, e naquela hora não existe lei, pode ser que o Brasil tenha pena de morte, mesmo ela sabendo que ela está condenada a morrer, ela vai e pratica o crime, porque nem a lei mais rígida pode refrear os impulsos da carne de uma pessoa. Por isso, essa carne tem que morrer, eu tenho que morrer e nascer de novo. Eu tenho que nascer da água e do Espírito. Eu tenho que ter uma transformação através da palavra e da ação do Espírito, para que uma nova natureza nasça em mim. Mas detalhe, mesmo eu tendo essa nova natureza, ainda estou sujeito ao pecado. Porque eu ainda carrego, apesar dessa nova natureza, eu ainda carrego um corpo corrompido em mim, eu ainda carrego um corpo que está contaminado pela semente do pecado, e eu vou continuar carregando esse corpo contaminado pela semente do pecado até o fim da minha existência aqui na terra. Só que detalhe, agora nascido de novo, eu tenho uma força maior para resistir a todo esse apelo da carne. E essa força não vem de eu seguir cegamente aos mandamentos da lei. Essa força não vem por eu fazer parte de um sistema religioso. Essa força vem de eu saber que um homem morreu na cruz, cheio de amor por mim. Esse homem derramou até a última gota do sangue dele, para me ver feliz, para me ver livre, para me libertar do jugo da escravidão de Satanás.
Esse homem derramou até a última gota do sangue dele para eu ser livre, para promover o meu reencontro com Deus, a minha religação com Deus. Aí, quando eu estou nessa luta, entre a vontade de obedecer a Deus e a vontade de satisfazer a minha carne, eu tenho que pensar, não, será que eu vou estar agradando o homem que morreu por mim na cruz? O que ele vai dizer de mim, pensar de mim se eu fizer isso? Ele me amou tanto, deu a vida por mim, e agora eu vou traí-lo, virar as costas para ele, me entregar ao pecado, voltar à velha vida, à velha escravidão? Eu vou pisar novamente no sangue dele, eu vou crucificá-lo novamente? Aí nesse momento de reflexão que nós temos, não vale a pena, a gente vai pensar, não vale a pena. Por alguns poucos minutos de prazer, por um gosto de satisfazer a minha carne, eu vou trair novamente o Filho de Deus, vou pisar no sangue dele, vou envergonhar ele, vale a pena. E aí, queridos, a nossa motivação muda. Agora, quando a minha motivação para refrear os meus impulsos da carne provém somente da obediência à lei, não tem valor algum. Peso da lei, mandamentos da lei, tem valor para refrear o meu impulso. Mas a graça de Deus tem. A graça de Deus manifestada ali na cruz tem esse poder. Ela me transforma. Ela muda o meu pensamento. Ela muda o meu interior. Por exemplo, o que me motiva a fazer o bem para o próximo? É porque a lei me manda? Olha o exemplo daquele homem que estava caído na beira da estrada, atacado pelos salteadores. Passou um levita, passou um sacerdote, eram homens religiosos. Mas eles tinham que cumprir o dever religioso, eles estavam atrasados para o ofício sacerdotal, para o ofício levítico. Eles passaram à beira do caminho, viram aquele homem padecendo, moribundo ali, e não pararam para dar atenção, porque estavam presos ao sistema religioso. Aí passa um samaritano, não tinha nada a ver com o sistema religioso, não fazia parte da comunidade de Israel, não fazia parte daquele sistema. Ele pega, se compadece do homem caído, cuida dele, passa ali bálsamo, remédio nas feridas, coloca sobre a sua montaria, leva até um lugar onde ele pudesse ser tratado, e ali ele se responsabiliza por todas as despesas daquele homem. Ele amou, cumpriu o dever de amar. Mas o que motivou ele a isso? Foi o sistema religioso? Não. Foi o amor que brotou de dentro do coração dele. E quando nós somos nascidos de novo, o amor de Deus derramado ali na cruz, ele brota dentro de nós, do nosso interior, ele começa a fluir como rios de água viva, conforme as palavras do Senhor Jesus. Aquele que crer em mim, do seu interior fluirá rios de águas vivas, que jorram por toda a eternidade. Então, queridos, a graça de Deus, que fluiu, brotou, jorrou na cruz do Calvário, é que nos motiva tanto a fazer o bem como a evitar o mal. E nessa carta que Paulo escreve aos Colossenses, querido, de uma riqueza extraordinária, vejam bem ali, na continuidade, no capítulo 3, olha só o que diz. Eu quero ler mais um pouquinho, porque ler a Bíblia não faz mal para ninguém, ao contrário, só traz bênçãos. E aqui nós vemos,
na continuidade do que nós lemos, a respeito da religiosidade e a respeito agora das instruções para um viver santo. Paulo continua dizendo no capítulo 3, portanto, já que vocês morreram e ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham os pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. A nossa mente, ela comanda o corpo, controla o corpo. Se eu pensar em coisas ruins, meu corpo será ruim. Se eu pensar em coisas boas, meu corpo terá ações boas. Não fico pensando em coisas ruins. Não fico pensando em coisas negativas. Tem grande influência na nossa vida. Comece a pensar em coisas boas. Tanto é verdade, uma pessoa que não sabe que tem câncer, ela vive 10, 20 anos bem. Agora, a partir do momento que ela descobre que tem aquele câncer, parece que todo o corpo dela reage de acordo com aquilo. Ela da noite para o dia começa a definhar. Da noite para o dia ela começa a morrer. Da noite para o dia ela começa a perder as suas energias, porque ela foca o seu pensamento naquilo. Eu estou com câncer, eu estou me enfraquecendo, essa doença está me debilitando, essa doença está acabando comigo. O corpo obedece aquilo que a mente fala, aquilo que a mente diz. E a mente, como já disse outro filósofo psicólogo, a mente mente. A mente mente. A mente fala mentiras. E aí, queridos, explica-se. Conheço uma pessoa que disse que enquanto ela não sabia que tinha um tumor no cérebro, aquele tumor permanecia pequenininho. A partir do momento que ela descobriu, da noite para o dia aquele tumor começou a crescer de uma forma assustadora. Porque a mente influencia todo o corpo. Então por isso que Paulo fala aqui, olha, já que vocês ressuscitaram com Cristo, pensem nas coisas do alto, onde Cristo está sentado, e não nas terrenas. Comece a ter pensamentos bons, como Paulo fala aos Filipenses, capítulo 4, pensai em tudo que é bom, louvável, agradável, de boa fama, se há alguma virtude, se há algum bem, pense em coisas boas. Comece a pensar, eu sou cheio da graça de Deus, eu sou cheio da saúde que Deus promove da minha vida, eu sou purificado, renovado, nascido de novo, eu tenho uma nova vida, eu não sou mais escravo do pecado, eu não sou mais escravo da minha carne, eu não preciso mais obedecer aos meus impulsos carnais, eu não preciso mais obedecer à vontade de Satanás, eu tenho uma nova vida. Comece a declarar isso. Agora, se você diz, eu sou um pobre coitado, não tenho valor, desprezado, rendido, vendido ao pecado, minha sina é essa mesma, é continuar sofrendo na vida, minha sina é ter uma vida de derrota, sua vida vai ser exatamente assim. Eu não estou misturando filosofia com evangelho, mas muito daquilo que se fala na filosofia tem o seu grau de verdade. Muitos sábios já disseram, você é exatamente aquilo que você pensa. Pense em coisas boas. Isso vai produzir efeito na sua vida. E aí diz mais, olha, quando Cristo, que a sua vida for manifestada, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Olha o versículo 5, assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Quais são? Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência.
as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas, mas agora abandonem todas estas coisas. Quais coisas que devemos abandonar? Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, qual está sendo renovado em conhecimento à imagem de seu Criador. Essa nova vida, não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro, cita, escravo e livre. Mas Cristo é tudo e está em todos. Aqui fala dessas raças para dizer que Cristo está em todos, que assim se entregaram à sua vontade, aceitaram o seu perdão na cruz e resolveram se render a Ele. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, suportem uns aos outros. Esse suportar aqui tem dois sentidos. Primeiro, é você suportar mesmo. Se você não consegue amar determinada pessoa, pelo menos suporte. Tenha paciência. E esse suportar também tem outro sentido, no sentido de servir de suporte. Porque aquela pessoa é mais fraca, mais dependente. Você pode suportá-la sendo um suporte para ela, uma escora, para ela não cair. Perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Perdoe não porque a outra pessoa merece, mas porque você merece ser feliz. Se você não perdoar, essa mágoa, esse ressentimento vai acabar com você. Não perdoar alguém é a mesma coisa que você tomar veneno querendo que o outro morra. Você toma veneno para outra pessoa morrer? Querendo que a outra pessoa morra? Não. O veneno vai matar você, e assim é a falta de perdão, o ressentimento. Ela mata não a pessoa que você está com raiva, que você tem ressentimento, mas mata você. Começam a surgir as chamadas doenças psicossomáticas. Se originam nos sentimentos, nas emoções, na mente, e afetam todo o corpo. E eu vou dizer para você, você sabia que 80 a 90% das doenças que nós temos são psicossomáticas? Originam-se nas nossas emoções, na nossa mente, e afetam o corpo. Até uma coceira na pele, muitas vezes provém das emoções. Até mesmo uma ulceração que brota na pele, provém da emoção. Que coisa, né? A emoção, ela se exterioriza no nosso corpo, se interioriza e também se exterioriza. É incrível, né? Então, quer viver bem? Quer viver em paz? Livre de 80 a 90% das doenças? Perdoe, não guarde ressentimento, não guarde mágoa. Abençoa aquela pessoa que está fazendo mal, ou supostamente está fazendo mal contra você. Não é aquilo que nos fazem, mas aquilo que fazemos com o que nos fazem. Eduardo, você ainda falou essa frase para mim ontem lá na festa. É aquilo, não é aquilo que me fazem, mas é o que eu faço com aquilo que me fazem. É a minha reação, é a minha atitude. É o troco meu que eu dou. Então, por isso, queridos, viva bem. Você merece viver bem. Você merece acordar bem, dormir bem, acordar cheio de saúde. Mais um dia para me vencer. Ninguém vai estragar meu dia, porque eu não vou permitir.
Podem falar o que quiserem de mim, pode fazer o que quiser, mas não vou permitir que estraguem meu dia. Isso só depende de mim. Só depende de eu não guardar aquele ressentimento. Só depende de mim. Para o meu dia ser agradável não depende de ninguém, só de mim. Aí fica mais fácil, né? Tem gente que não consegue viver um dia agradável na vida, porque ela é muito suscetível àquilo que fazem contra ela, àquilo que dizem dela. Ela é suscetível ao meio ambiente. Se o meio ambiente ao redor dela está bom, ela está bem. Se não está bem, ela não está. E quando, eu pergunto, quando que o meio ambiente ao nosso redor está totalmente favorável a nós? Nunca! Sempre tem os fatores externos, contrários à nossa vontade. Coisas que acontecem que fogem do nosso controle. E se eu depender que tudo esteja bem ao meu redor para mim estar bem, eu nunca vou estar bem. Concorda? Não dependa do meio ambiente. Não dependa das circunstâncias ao seu redor, porque senão, olha, você nunca vai ser feliz. Porque a felicidade tua é uma escolha tua. É você que escolhe. Ou você escolhe ser feliz ou não. Podem fazer o que quiserem com você. Pode te trair, decepcionar, te magoar, te machucar, te ferir, mas se você não permitir que essas coisas venham influenciar na tua vida, elas não vão influenciar. Não vão fazer mudança nenhuma na tua vida, amém? Então, queridos, suportem uns aos outros, perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, perdoem como o Senhor lhes perdoou. Um certo cristão teve um sonho, que Jesus estava subindo uma colina, carregando um fardo enorme nas costas, um peso enorme. Aí o cristão pergunta para ele: eu sei que o senhor está carregando esse fardo, é os pecados do mundo todo, né? Aí Jesus vira o rosto para ele: não, são seus pecados. Aqui estão só os seus pecados, e uma parte só deles. Aquilo tocou profundamente o cristão, que acordou apavorado. Meu Deus, eu estou colocando todo esse peso nas costas do meu Senhor, nas costas do meu mestre, por cada pecado meu, por cada atitude minha. Então, mas mesmo assim, sendo pecadores, Jesus nos perdoou na cruz, não perdoou? Aquele cântico me tocou tanto no começo do culto, que eu chorei ali atrás. Como é que diz mesmo? Que mesmo sendo o que eu sou, fazendo o que eu faço, Ele me perdoa, Ele me... Eu não sei qual foi, acho que foi o segundo ou terceiro cântico que vocês cantaram. Achar para mim, por favor. Mas é um cântico que eu não lembro vocês terem cantado aqui alguma outra vez. Eu queria só que você repetisse essa frase, que está na segunda estrofe, se eu não me engano. Olha que palavras bonitas. Achou? Hã? Alguém cantou aí? Hã? Isso. Como que é aquela parte? Lembra, canta aí para mim, só para mim lembrar. Lembra, Senhor, juraste meu amor, e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais, e saberão que ainda és o mesmo Deus. Lembra, Senhor, juraste em meu favor, e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados todos. Nada pode mudar o que Jesus sente por nós. Nada pode mudar o seu favor. Nada pode mudar o que Ele decidiu a nosso respeito. Nos amar. Mesmo os nossos pecados todos. Isso é graça. Graça. Nada pode mudar aquilo que Jesus sente por nós.
Nada pode mudar o seu sentimento por nós, nem os nossos pecados todos. Nada pode mudar aquilo que Jesus sente por nós. Então, aqui a palavra que nós lemos em Colossenses está dizendo: assim como Jesus te perdoou e te ama incondicionalmente, perdoe aqueles que fazem mal, ou supostamente fazem mal contra você. Perdoa, porque Jesus nos perdoou de pecados piores, e ainda nos perdoa de pecados piores, dia após dia, minuto após minuto. É verdade ou não é? Então, queridos, aí a palavra nos exorta dizendo: perdoem como o Senhor lhes perdoou, e acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, não em guerra. Esse não em guerra é um acréscimo meu. Como membros de um só corpo, sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Sabe o título desse texto aí na Bíblia? Instruções para um viver santo. É isso que é viver santo. É isso que quer viver em santidade. Tem muito crente por aí que pensa que viver em santidade, ó, cara amarrada, Bíblia bem aqui no peito, terno e gravata no calor, sou santo, não olho para ninguém, para não pecar, só olho para ver o defeito, as falhas. Quando era garoto, que eu congregava numa igreja assim, eu ficava admirado, falava: nossa, os homens assim parecem uns robôs, como conseguem? Aí muitos deles, quando a gente sabia da vida particular na casa deles, eram verdadeiros demônios em casa. Eram os verdadeiros demônios no relacionamento com as outras pessoas. Então, queridos, a santidade não é externa, não é aquilo que nós mostramos por fora, não é a aparência sisuda no rosto, não é o andar reto, duro, não é o vestimenta, não, é um coração puro, coração amável, maleável, perdoador, é um coração grato. Isso é santidade, porque aqui está escrito nesse texto, que fala de todas as coisas, como instruções para um viver santo. E aí, queridos, interessante, que nesse capítulo, Paulo, ele finaliza, falando de relacionamentos, ele vai falar de relacionamento conjugal, mostrando o dever das mulheres para com os maridos para com as mulheres. Ele vai falar sobre relacionamento entre pais e filhos, mostrando os deveres dos filhos para com os pais, dos pais para com os filhos. Ele vai falar sobre relacionamento social no trabalho, mostrando os deveres de patrão para com o empregado, empregado para com o patrão. No final do capítulo, que fala sobre instruções para um viver santo, porque todos esses nossos sentimentos, todas essas nossas atitudes, todas essas nossas ações, que nascem em nós, que brotam em nós através do novo nascimento, através dessa regeneração, dessa nova vida que nós ganhamos através da ação do Espírito e da palavra em nós, toda essa mudança no caráter, ela vai desembocar nos nossos relacionamentos com o próximo, nos nossos relacionamentos familiares,
nos nossos relacionamentos sociais. Por isso que eu não acredito em santidade vivendo isoladamente. A nossa santidade, ela é expressa através da forma como eu me relaciono com as pessoas, através da forma como eu me relaciono em família. Se a pessoa vive em santidade, ela tem bons relacionamentos na família, com o próximo, ela vive ou procura viver bem com todos, na medida do possível, porque a palavra de Deus diz, naquilo que depender de vós, tende paz com todos. Ainda bem, né? A palavra de Deus é tão compreensível, que ela não falou, tenha paz com todos. Não, porque muitas vezes a nossa paz depende da outra pessoa. A outra pessoa não quer viver em paz conosco, aí não tem como a gente fazer. Então, naquilo que depender de vós, tende paz. Se eu puder promover a paz, eu promovo. Se não, se a pessoa não quer ter paz, eu estou isento da minha culpa. Não tenho culpa. É a pessoa que não quer viver em paz, mas eu procuro. Então, naquilo que depender de vós, tem de paz com todos. Não é tem de paz com todos, porque muitas vezes a gente quer ter paz, mas a pessoa quer viver em guerra contra nós. Então, olha, queridos, para terminarmos, voltando lá em João capítulo 3, Nicodemos, ele continua com um nó na cabeça. Mas, como é esse negócio, mestre, de nascer de novo? Não pode ser voltar ao ventre materno e nascer de novo. Aí Jesus disse, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu lhes ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os que são nascidos do Espírito. Eu finalizo essa mensagem falando sobre isto que Jesus disse a respeito do vento. Todo aquele que é nascido de Deus é como o vento, que sopra, mas ninguém sabe de onde vem para onde vai. Nem a meteorologia consegue entender esse negócio de vento, nem os maiores cientistas. O vento é uma coisa sobrenatural. O vento é uma coisa misteriosa. O vento não pode ser controlado. O vento não pode ser produzido. O vento não pode ser estocado. Lembra daquela pérola maravilhosa que alguém falou? Para nós produzirmos a energia eólica, teríamos que estocar o vento. Sabe as palavras. O vento não pode ser produzido, o vento não pode ser controlado, o vento não pode ser estocado, o vento não pode ser... Olha, é incrível, gente. Aí Jesus usa essa expressão do vento para dizer, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Eu não nasci pela minha vontade própria, eu não posso controlar o vento, não posso produzir. A santidade na minha vida não sou eu que produzo, eu contribuo, mas a santidade da minha vida é produzida pelo Espírito Santo. Eu não posso controlar o Espírito Santo para ele agir, haja assim em mim, haja daquele jeito, não, assim como eu não posso controlar o vento. Vento, agora está vindo uma ventania muito forte para que vento, sopra naquela direção, sopra na casa do meu vizinho para detonar ele, mas não aqui na minha casa. Eu não posso, o vento sopra onde ele quer. Então, queridos, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Eu não controlo o Espírito, eu não sou controlado por um sistema religioso. Olha que sabedoria de Jesus. Ele usou o vento para mostrar, Nicodemos, para você nascer de novo, você vai ter que ser livre. Saia desse sistema religioso, Nicodemos, que quer te controlar. Que quer controlar você, nas suas atitudes, no seu agir, na sua forma de pensar, na sua forma de ser. Você não pode ser controlado por esse vento da religiosidade, Nicodemos. Porque o verdadeiro vento, ele não é controlado, e você não tem controle sobre ele. O vento sopra livre. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Está livre! Não é controlado pela religião, não é controlado pela religiosidade, não é controlado pelos homens, não é controlado pelos costumes, não é controlado pelos usos, porque
porque isso não tem valor nenhum contra os impulsos da nossa carne. O novo nascido é livre. Livre não para pecar, livre não para fazer a vontade do diabo, livre não para fazer a vontade da carne, mas livre para servir a Deus, para adorá-lo. Coisa que antes do novo nascimento nós não tínhamos essa liberdade. Nós achávamos até bonito alguém servir a Deus, alguém adorar a Deus, mas nós não tínhamos essa liberdade, porque éramos controlados pelo Satanás, pelo sistema do mundo. Nascemos de novo, somos como o vento, que não pode ser controlado, mas é livre, sopra livre, sopra sobre a nossa vida, e nós temos essa leveza, essa alegria, essa liberdade.